do roubo. A expressão bairro social é qualquer coisa de estigmatizante e daí de serem considerados em geral e terem sido tratados, não concebidos como guetos, como cidades à parte, como partes isoladas da cidade normal, com gente também isolada da cidade normal. E ainda que os projetos, no caso do Porto, os projetos, portanto as operações urbanísticas que deram origem aos bairros sociais, ditos sociais, tenham sido muito bons do ponto de vista, em geral, do ponto de vista da arquitetura produzida e do urbanismo produzido. Eu diria que até em certos casos são casos exemplares de belíssima qualidade. Foram construídos em certas condições de precariedade, de baixo preço, de muito rapidamente, em que as questões da qualidade estavam um pouco postas de lado. A qualidade residencial, a qualidade da habitação, a qualidade dos espaços e das urbanizações estava um pouco posta de lado por razões que era necessário escolher. E quem tinha de escolher, escolheu. E escolheu produzir muita habitação, eu diria produzir muito alojamento, muito abrigo e muito pouca cidade. E, portanto, a deslocação de população, não de baixa condição social, mas de baixo rendimento, concentrada num sítio, acabou por criar esta dupla face de um bairro social. E muitas vezes os bairros não estão equipados com pequenos equipamentos, com os equipamentos que são extensões fundamentais da habitação e, portanto, as pessoas não têm sítios onde deixar os velhos, onde deixar as crianças, onde passar os tempos livres, onde ocupar jovens e menos jovens e, portanto, não existem bibliotecas, não existem ginásios, não existem lugares de divertimento. Acho que os bairros sociais integrados na cidade e na sociedade como deveriam ser desde o início, são cidade corrente, cidade normal e eu diria que em muitos casos de grande qualidade ambiental, não de grande qualidade arquitetónica em termos de conforto, em termos dos padrões de hoje, mas muitos deles, que se começaram a construir já no meados do século passado fundamentalmente, são belíssimos exemplares de arquitetura, belíssimos exemplares de urbanismo, etc. E neste momento eu penso que a cidade, grande parte da crise que hoje vivemos, do meu ponto de vista, deve-se ao colapso das cidades. E o colapso das cidades vem por via do subprime, da bolha espanhola, do imobiliário em geral. Portanto, o imobiliário de repente assumiu, porque se transformou numa coisa que devia ser um produto que se compra e que se vende e que existe no mercado e ao qual se atribuem determinadas qualidades, se transformou em muitas circunstâncias apenas num produto financeiro. A qualidade de vida urbana é essencial. No entanto, as cidades portuguesas atravessam uma crise. Algo vai ter que mudar no comportamento dos autarcas, dos agentes imobiliários e dos cidadãos. Nós pensamos que essas cidades do futuro têm que ser cidades para os cidadãos, não para os carros, para os cidadãos. E, portanto, deslocações preferencialmente pedonais ou de bicicleta, e, portanto, em que, digamos, não haja atrofia social das cidades como hoje em dia verificamos. Mais parques de estacionamento é fundamental. Segundo, tornar máis ruas pedonais en que non entran carros. E, fundamentalmente, moita máis oferta. Se neste momento estivesen en Lisboa a recuperarse 1 millar de predios antigos, isto facía con que criase máis procura, baixasen os preços e tiñamos unha cidade moito máis viva. As cidades do futuro vão ter que repensar se vão privilegiar os edifícios de habitação coletiva ou se vão privilegiar a reconstrução dos centros antigos e históricos ou se vão regressar, no fundo, à cidade extensiva, à cidade da habitação, que se... um pouco à moda do Gonçalo Ribeiro Telo, não é? De que, de facto, junto da minha casa devo ter um conjunto de circunstâncias, incluindo a horta, se calhar não é uma coisa tão descabida quanto isso, para eu produzir algumas das coisas que são, digamos, para o meu sustento diário. Todos temos a responsabilidade de tornar as cidades locais aprazíveis para viver. Estou com o arquiteto João Rodeia, presidente da Ordem dos Arquitetos. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje ao Geração Hightech. Obrigado, eu. Depois de vermos esta reportagem, tenho que lhe perguntar, como presidente da Ordem dos Arquitetos, qual é para si a cidade do futuro? O que é que tem uma cidade do futuro? A cidade do futuro, é sempre difícil antecipar o que vai ser o futuro.
E os arquitetos, apesar de tudo, têm... Porque a atividade do arquiteto, como sabe, é o projeto. E um projeto, no fundo, é uma forma de antecipar um futuro, num prazo razoável. Portanto, nós entretemos-nos a antecipar futuros. Mas se quisermos ir uns anos mais à frente. No caso da cidade é uma situação mais difícil, porque o tempo é distinto, estamos, penso eu, a antecipar um futuro mais distante. Mas eu diria que a cidade do futuro é aquela que vai conseguir conciliar as questões demográficas, que são questões centrais, com as questões da sustentabilidade, mantendo digamos, níveis de conforto semelhantes ao da cidade atual. Por exemplo, em Portugal, que exemplos é que dava como sendo exemplos de boas cidades, exemplos, se calhar, de cidades que não são assim tão boas, para não dizer mais? Eu diria que, aliás, a reportagem dava uma imagem de alguma degradação da cidade, mas eu diria que, mesmo em Portugal, há cidades de média dimensão, à nossa escala, claro, onde se vive melhor hoje do que se vivia no passado. Vim há pouco tempo de Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que tem 15 mil habitantes, uma cidade pequenina, mas que tem tido nos últimos anos um pacote de obras, aliás, como outras, ligadas, neste caso, ao Pólis, e que transformaram a face da cidade e que eu acho que hoje em dia está uma cidade muito mais agradável para se viver do que estava no passado. Portanto, há cidades de média dimensão que estão muito bem. Eu acho que realmente os grandes problemas são nas duas zonas metropolitanas, que é Lisboa e Porto. Eu diria mais porque a metrópole portuguesa, na prática, é uma faixa de terreno que vai entre Setúbal, quase até Viana do Castelo, com 40 km de largura, onde vivem 8 milhões de pessoas. Digamos que é uma das áreas mais densas da Europa. Portanto, os problemas da metrópole, os problemas metropolitanos, existem, no fundo, em toda esta faixa. Fora dela, a situação não é tão grave e, portanto, há mais possibilidades de se resolverem os problemas. Nesta faixa, os problemas são grandes, também são muito desafiantes e entusiasmantes, como é óbvio. Acha que a gestão, por exemplo, dessa faixa, dizendo quase que temos uma cidade que vai de uma ponta à outra, pode ser tão segmentada como é hoje em dia ou deveria ser uma gestão mais global? Nós, no fundo, não temos um organismo que tutele tudo de uma vez só, digamos assim. Pois é, que eu ia dizer que segmentada não é propriamente, porque ela quase se estende. Nós temos gestão, exatamente. Os arquitetos costumam dizer que é em mancha de óleo, uma coisa que se vai quase orgânica, que vai crescendo e tal. A nível da gestão, eu não diria que houvesse uma gestão conjunta para toda esta faixa, mas, por exemplo, é óbvio que hoje em dia falar de Lisboa, só o Conselho de Lisboa, é ridículo. Portanto, ver-se-ia falar de Lisboa, no fundo o centro da cidade hoje em dia é o estuário do Tejo. E temos depois uma cidade que envolve o estuário, que toda ela de algum modo é Lisboa e que devia ter uma gestão conjunta.